Ô, gente, se alegre muito quando alguém te falar a verdade. Não fica triste não, às vezes a verdade ela dói, ela fere, mas ela cura, ela liberta, ela transforma, ela traz mudanças significativas para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 em diante, ele diz, olha, porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes a gente ouve palavras bonitas, palavras que agradam o nosso ego, o nosso coração, a nossa mente, mas que elas não vão nos transformar, que elas não vão nos modificar. Muito pelo contrário, elas vão, essas palavras, nos incentivar a prosseguir da maneira que nós estamos. E muitas vezes nós estamos caminhando de maneira errada. Muitas vezes nós estamos com pensamentos errôneos, fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que não é bom para nós, nem para aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós ouvimos palavras boas, agradáveis, e aí a gente fica feliz. Nós achamos que estamos certos, é isso mesmo, você está certo, continua assim. Irmãos, coisa boa é quando você tem alguém que te fala a verdade. Mas não a verdade, sabe aquela verdade para machucar? Não. Aquela verdade para transformar. Aquela verdade que faz você refletir naquilo que está sendo errado, naquilo que está sendo decisão, né, mal tomada. E você reflete, você se transforma e você repensa aquela situação. Então Paulo foi isso aí que ele fez. Ele escreveu ali, né? Louvado seja Deus. Ele escreveu aqui, só um minutinho. Oh, glória a Deus. Ele escreveu aqui, né? Louvado seja Deus, para os coríntios, ou seja, consertando, corrigindo, exortando, falando o que estava errado, né? Porque é importante isso. Mas o que acontece? Eles se entristeceram. E Paulo fala, eu me alegro porque vocês se entristeceram, porque essa tristeza foi uma tristeza segundo Deus. O que é uma tristeza segundo Deus? É uma tristeza que gera mudança, que gera arrependimento, que gera transformação. Então Paulo se alegrou porque através da vida dele, ele conseguiu, né, fazer um reboliço dentro do coração daquelas pessoas, de tal forma que eles se arrependeram, de tal forma que eles decidiram, resolveram, né, quiseram ou repensaram para haver uma mudança de vida. Então a mensagem que eu trago para você hoje, breve mensagem é se alegre todas as vezes que alguém te exortar, que alguém te der uma palavra, um conselho que muitas vezes vai te entristecer, mas que vai levar você para o caminho reto, para o caminho certo, que vai levar você para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando essa pessoa ela faz isso, significa que ela te apoia, significa que ela te ama, significa que ela quer o seu bem. Porque muitas pessoas, irmãos, não se enganem, a gente está, olha, rodeado de pessoas que elas dão tapinha no seu ombro, isso aí, dão aplausos para os seus erros, para as suas falhas, porque elas não estão nem aí se você vai se machucar, se você vai se ferir, se você vai se prejudicar com essa decisão, com essa atitude que você tem tomado. E poucos, né, são aqueles que realmente têm coragem de falar a verdade que vai libertar, a verdade que vai transformar. São poucos. Então dê valor quando você se deparar com pessoas que vão te criticar, mas não para te machucar, te criticar para te fazer crescer. Dê valor para essas pessoas, porque Deus coloca pessoas assim na nossa vida para nos ajudar, para nos conduzir para a verdade, para nos conduzir para o caminho eterno. Jesus, ele é a própria verdade, né? Nele não há engano, não há mentira. Então Jesus, quando ele veio
Na Bíblia ali você vê nos evangelhos, Jesus ele falando a verdade, muitas pessoas viravam as costas. Muitas pessoas falavam, duro é esse discurso. Eu não quero ouvir isso, não é isso que eu quero para minha vida. Então as pessoas viravam as costas, abandonavam Jesus. E sabe o que Jesus falava? Eu acho tremenda essa palavra. Ele falava assim para os discípulos: e vocês não vão me abandonar também? Sabe por quê? Porque Jesus não podia deixar de falar a verdade. Ele não podia deixar de fazer o bem, de querer o bem daquelas pessoas. E para ter o bem delas, ele tinha que falar a real. Entende? Então ele falava, se você quiser, você vai me abandonar, mas eu vou continuar dizendo para você o que é certo e o que é errado e ponto. Então, irmãos, não se preocupe se você muitas vezes não for muito querido, se você muitas vezes não for muito entendido e estiver aconselhando, e o motivo foi esse, né? Estiver aconselhando alguém para se consertar, se corrigir. Não se preocupe, continue falando a verdade, porque lá na frente, daqui a um tempo, daqui a uns anos, daqui a uns meses, daqui a um período que a gente não sabe qual e quanto tempo levará, essa pessoa vai falar, vai se lembrar e vai falar, tal pessoa tinha razão, tal pessoa estava falando o que era bom para minha vida, que pena que eu não escutei, que pena que eu não segui aquele conselho. Ou ela vai dizer, obrigada, meu irmão, porque você entrou no meu caminho, na minha vida. Obrigada, porque Deus te colocou para me dar aquela instrução certa, no dia certo, né? Para que eu tomasse a atitude certa. E hoje eu posso colher os frutos da boa escolha que eu fiz através dos conselhos verdadeiros, sinceros que você me deu. Irmãos, que Deus abençoe você, que você seja uma pessoa sincera, que você seja uma pessoa que fale a verdade, que você seja uma pessoa que aconselhe segundo a vontade de Deus. Não segundo as suas críticas, não segundo o que você acha no seu coração, mas segundo o que é correto e segundo o que vai ajudar, edificar essa vida aí que está do seu lado. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, te dê uma semana de paz, de vitória, uma semana em que você possa aconselhar e ser aconselhado por pessoas verdadeiras e sinceras, em nome de Jesus. Amém.